Aparentemente, esse ano a academia focou bastante em filmes onde o protagonista é mau caráter ou tá passando pelo luto, e hoje não podia ser diferente. Oi, eu sou Helena, sou estudante de cinema e audiovisual e eu assisti todos os filmes indicados na categoria principal do Oscar e resumi todos eles pra vocês. O filme de hoje é Sonhos de Trem, dirigido pelo Clint Bentley, e ele tem um diretor de fotografia brasileiro na produção do filme, o Adolfo Veloso. A história fala sobre o Robert, um lenhador que perde a família, a esposa e a filha numa tragédia, e retrata como ele vai lidar com isso. O filme começa com os trilhos de um trem e vai se passando várias imagens de natureza e do trabalho do Robert, e uma voz narra como a humanidade se questiona sobre o início da vida, o início do nosso mundo. E essa voz vai ser muito importante porque é ela que vai conduzir a história. Não é o Robert narrando, é um narrador em terceira pessoa. E inclusive é ele que vai apresentar ali os personagens pra gente. Corta pra uma cena onde o Robert tá trabalhando numa construção e a voz então conta que ele ficou órfão quando era criança e teve que trabalhar desde muito cedo. Ele largou os estudos na adolescência para poder focar realmente no trabalho e ele passou por muitos traumas, óbvio, na questão de perder os pais. Tanto que ele não tinha grandes objetivos de vida, ele não tinha uma ambição muito grande, mas isso muda quando ele conhece a Gladys. Os dois se conhecem na igreja e ela que se apresenta pra ele, puxa uma conversa ali, interage pela primeira vez e ele imediatamente se apaixona. Menos de 3 meses depois, eles já estão juntos e constroem uma cabana na beira do rio pra viverem ali, futuramente com a filha deles também. Acontece que o Robert vai trabalhar como operário de ferrovia e apesar de ganhar muito dinheiro, ele passa bastante tempo longe de casa, ele perde ali os primeiros momentos da filha dele e quando ele volta, ele até comenta sobre isso, fala que tá perdendo muito tempo da convivência ali com a família. Então, quando ele volta de viagem, volta do trabalho, ele aproveita ao máximo o tempo que ele tem com a esposa e a filha. Em uma noite aleatória, o Robert tem um sonho muito esquisito envolvendo trilhos do trem e um incêndio. E ele acorda meio confuso, não entende muito bem o que tá acontecendo. E nessa cena, o público já sabe que vai dar merda, mas ele ignora porque foi só um sonho aleatório e vida que segue. No outro dia, os dois vão até o centro da cidade, vão curtir ali um momento com a filha, vão fazer uma sessão de foto e depois, logo depois disso, o Robert tem que voltar pro trabalho e a voz, inclusive, até narra, que sempre que ele tá começando a se acostumar a ficar em casa, a passar um tempo com elas, ele é chamado de volta, porque a temporada de extração já tinha recomeçado. Enquanto o Robert tá trabalhando, tem várias cenas dele convivendo ali com a equipe e a voz, inclusive, narra uma coisa muito legal, uma perspectiva muito legal das conexões que ele teve. Porque cada pessoa que passa na nossa vida ensina alguma coisa, seja boa, seja ruim, enfim. As conexões, as vivências que a gente tem moldam muito de quem a gente é. E a narração fala sobre isso, fala sobre as convivências que ele tinha, sobre as amizades que ele fez. Mas existe um colega do Robert ao qual ele tem mais proximidade, que é um senhor, o Army. E essa amizade dos dois vai ser importante mais pra frente no filme. Desde muito cedo na vida dele, o Robert lidou com a morte, seja com a morte dos pais, com a morte dos colegas de trabalho, e tem um momento onde ele presencia a morte de alguns em um acidente que dá ali durante a extração. Mas dessa vez em específico, o Robert começa a ficar meio cabreiro, ele fica meio paranoico, ele acha que alguma coisa vai dar errado com ele também. O Robert volta pra casa, a filha dele já tá maior, já tá falando, andando, não é mais um bebezinho. E se passa talvez uns 2 anos, não é muito clara a passagem de tempo no filme, não tem uma data exata, mas dá pra gente ter uma noção pelo tamanho que a criança já tá. E ele continua com essa sensação de que ele tá perdendo a vida inteira da filha dele, ele comenta com a Gladys sobre isso, de que cada vez que ele volta ela é uma pessoa diferente, porque ele passa muito tempo fora, e a Gladys até dá uma ideia de que ela podia ir trabalhar junto com ele, podiam ir as duas, na verdade, mas ela podia trabalhar ali, talvez lavando a roupa dos operários, enfim, e cuidando da bebê enquanto isso, porque alguns dos lenhadores já tinham levado a esposa. E ele corrige, ele fala que na verdade foi só um casal jovem que foi trabalhar, mas em menos de uma semana depois os dois desapareceram, nunca mais ouviram falar deles, e ele acha muito perigoso, então ele prefere que as duas fiquem em casa. Depois da Primeira Guerra, o Robert começa a arrumar empregos pertinho de casa, só que ninguém pagava bem, porque eles estavam em crise pós-guerra. Mas ainda assim a voz narra que esse foi o momento mais feliz da vida do Robert, porque ele tinha tempo pra estar com a esposa, pra estar com a filha, que era o que realmente importava pra ele. Então ele e a esposa planejam ali abrir um próprio negócio, uma serraria, ali perto da casa. Então eles combinam do Robert ir passar um tempo trabalhando na floresta, na extração, e com esse dinheiro que ele conseguir, eles investirem num negócio próprio pro Robert não precisar viajar mais vezes. Então ele vai nessa viagem, tudo que é desgraça, tudo que podia dar errado acontece.
Aquele senhor que era amigo do Robert, o Army, ele é atingido por um tronco e acaba morrendo. E aquela angústia, aquele desespero do Robert volta, porque ele pensa, nossa, não era nem pra eu estar aqui. E ele volta a ter os sonhos com o trilho do trem e o incêndio. Pois bem, esses sonhos, na verdade, eram quase uma dica do que ia acontecer, porque quando o Robert tá voltando pra casa e ele adormece no trem, ele acorda já ali na estação onde ele deve descer para ir para casa e ele vê que tá tendo um incêndio na floresta. Ele vai em direção ao fogo para tentar buscar a filha e a esposa, mas ele não encontra nenhuma das duas porque ele já chega lá tarde demais. A Gladys e a filha dele desaparecem, depois a gente tem uma confirmação de que de fato elas estão mortas. E quando ele chega também a casa já tá toda destruída e a partir daqui a vida do Robert muda muito, completamente para pior. E agora ele tá acabado, ele perdeu tudo que era mais importante na vida dele, ele passa semanas dormindo nos escombros da casa. Ele se culpa muito porque ele acha que ele podia ter feito algo diferente, se ele tivesse ali talvez ele conseguisse salvar as duas, e ele tem essa certeza de que um dia elas vão voltar, por isso que ele continua ali. E a única pessoa que demonstra uma ajuda, que demonstra uma preocupação por ele, é o dono do mercadinho que ele costumava frequentar, que vai até ele para os dois conversarem, comerem alguma coisa juntos e ficar ali. Ele ofereceu realmente um ombro amigo. Numa conversa que os dois estão tendo, assim, é quando realmente cai a ficha do Robert que as duas não vão mais voltar. Depois que essa fase do luto, da negação passa, o Robert começa a se reerguer aos pouquinhos. Ele não tá feliz, ele não superou a morte das duas, mas ele vai botando a vida aos eixos. Então ele reconstrói a cabana onde eles moravam. Aparecem uns cachorrinhos pra fazer companhia, o que realmente ajuda. Ele decide voltar a trabalhar como lenhador, ele volta pra floresta, pra temporada de extração. Só que ele já tá mais velho, tá sem energia, ele vê que tem muitos homens mais novos do que ele que também começaram a trabalhar. E aí ele decide que essa vai ser a última vez que ele vai trabalhar, assim, de lenhador na floresta, um trabalho pesado. E nessa aposentadoria, por assim dizer, o Robert vai ser o Uber da época, então ele compra uma carroça com 2 cavalos e começa a transportar pessoas e cargas ali pela vila, né, onde ele mora. E, aparentemente, ele é um motorista 5 estrelas, porque a carrocinha dele tá sempre cheia. Certo dia, ele vai buscar a Claire. E a Claire, eu acho que ela é bióloga, porque ela vai trabalhar ali cuidando da floresta. Ela é muito querida, muito inteligente, e logo os dois viram amigos. O Robert tem sonhos e alucinações com a Gladys e a filha deles com bastante frequência. E ele comenta sobre isso em uma conversa com a Claire, porque ela tá falando sobre o incêndio, né? Ela pergunta se ele tava ali quando o incêndio aconteceu, ele fala que não, mas ele conta da esposa e da filha. E ele pesa bastante o clima mesmo da conversa, porque ele fala que ele tem medo de piscar, assim, quando ele sonha com elas, quando ele tem essa alucinação delas durante a noite, ele tem medo de piscar ou de virar, porque ele não quer perder a visão delas ali. De noite ele volta pra casa e de dentro da cabana ele escuta algum choro, algum pedido de ajuda lá fora, e ele vai ver o que tá acontecendo e ele encontra uma menina. Ele acha que essa menina é a filha dele. De alguma forma inexplicável, sem lógica nenhuma, ele sabe que aquilo não faz sentido, mas ele acha que é a filha dele. Então ele coloca a menina pra dentro de casa, ela tava machucada, precisando de ajuda, ela tava com a perna quebrada, e ele ajuda ela, cuida ali dos ferimentos, mas ele pega no sono e quando ele acorda, ela já não tá mais ali. Ele vai pro meio da floresta ali, pro mato de novo, procurar a guria, fica chamando por ela. Então, não fica claro se aquilo realmente aconteceu, se ele ajudou uma menina aleatória que apareceu por ali, ou se ele tava alucinando. A própria voz diz que ele não tem certeza se aquilo ali foi realidade ou se foi uma coisa da cabeça dele. Eu realmente acho que foi uma alucinação também, porque não tem explicação, a menina tava com a perna quebrada, como é que ela ia fugir? Implica pro Robert achar que ele tá ficando louco. Nessa altura do campeonato, o Robert já tá bem mais velho, ele já é um senhor. Ele pegava o trem direto pra ir pro centro da cidade e ficar zanzando por ali, porque ele não tinha o que fazer. E em uma dessas saídas dele, ele encontra uma oferta de voo naqueles aviãozinhos nada seguros da época. Então ele voa, ele vê o mundo de outra forma, ele lembra de vários momentos da vida dele, tanto com a família quanto no trabalho, com as pessoas que ele conviveu, que ele conheceu, as histórias que ele ouviu. E vocês sabem que uma pessoa velha, quando começa a relembrar a vida toda assim, esse foi um momento de respiro, de alegria que ele teve depois de anos de culpa. Depois que ele perdeu a esposa e a filha, ele conseguiu se reerguer de certa forma, mas esse sentimento, obviamente, nunca sumiu. A próxima e última cena mostra a cabana do Robert vazia.
E a voz narra que a morte dele foi tranquila enquanto ele dormia, e que naquele dia onde ele voou pela primeira vez foi quando ele se sentiu conectado a tudo. E é assim que o filme acaba. Sonhos de Trem me surpreendeu muito positivamente, eu fui zero expectativas. Ele é um filme distribuído pela Netflix, mas é produzido pela Black Bear e pela Kamala Filmes, então a produção do filme tem sim muita qualidade. Eu acho que a voz narrando, né, todas as ações, todo o contexto do filme, tira um pouco da experiência dele. Acredito que se fosse um filme inteiramente em primeira pessoa e que mostrasse mais as ações do Robert do que os diálogos mais expositivos e a narração toda que tem, acho que teria mais impacto no público. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim, isso não torna o filme ruim, só torna ele um pouco menos profundo. A fotografia é linda. O diretor de fotografia, o Adolfo Veloso, ele é muito naturalista, ele usa muita luz natural, ele sabe muito bem avaliar como a luz vai se comportar na câmera e com o personagem. Aqui a direção do Clint e a direção de fotografia do Adolfo andam juntinhas o filme todo como deve ser e é por isso que funciona tão bem. Sonhos de Trem concorre a 4 categorias, sendo de melhor filme, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor canção original. Eu considero ele uma opção de peso na categoria de melhor fotografia, mas nas outras que ele concorre, eu acho que ele não é o filme que tenha mais destaque, por isso eu acho que ele não vai levar muitos prêmios, mas ele foi indicado em categorias bem importantes e de fato a fotografia dele tem bastante potencial para ganhar um prêmio. Mas e vocês, já assistiram Sonhos de Trem? Gostaram ou não do filme? O que vocês acham? Acham que ele tem mais chances nessa temporada? Me conta aqui nos comentários e até a próxima!